Com o quórum de nossa sessão deliberativa desta segunda Câmara, eu já passo a palavra à coordenação de plenário para os membros de sua competência. Por gentileza. Ata da 17ª sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheiro Otávio Lessa do Geraldo Santos e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo um número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 5119-2024, entre outros, totalizando 10 processos que tratam de aposentadoria e pensões, todos com acórdãos aprovados. Nesse momento, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros em razão de sua ausência. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 15173-2011, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, a presidência agradeceu o pronto atendimento do conselheiro Otávio Lessa para comparecer à sessão. Em seguida, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão e deliberação a ata. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo também, senhor presidente. Eu também aqui me dando por ciente das manifestações, eu também acompanho. Então, aprovada a ata. A coordenação de plenário para mais alguma providência? Excelências, assim, antes de adentrarmos a nossa pauta do dia, está franqueada a palavra a vossas excelências. Não tendo quem queira fazer uso e já entrando na nossa sessão deliberativa, com a palavra a conselheira Rosa para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, senhor representante do Ministério Público, doutor Pedro Barbosa. Tenho a relatar, presidente, nesta sessão, 15 processos e farei, como habitualmente, a leitura dos processos que estão na pauta e, logo em seguida, manifestarei meu posicionamento a respeito destes. O processo TC 7999, de 2024, o interessado, a senhora Maria de Fátima de Melo Carvalho. O processo TC 8416, de 2024, interessada a senhora Rosa Maria Lessa Maia. O processo TC 3823, de 2022, interessada a senhora Marieta Vieira de Melo Guedes. O processo TC 6187, de 2023, interessada a senhora Maria da Silva. O processo TC 6989, de 2023, interessada o senhor Delúzio Silva Gaia. O processo TC 14603, de 2021, interessado o senhor Marcelo Brasileiro Santos. O processo TC 18394, de 2024, interessada a senhora Maria Nazaré Silva dos Santos. O processo TC 20139, de 2024, interessada a senhora Cícera Édila Santos de Melo. O TC 19193, de 2024, interessada a senhora Magna Valéria dos Santos Melo. O TC 2599, 2024, interessada a senhora Ivonete Vanderlei de Guzmão Souza. O processo 11657, 2022, interessado o senhor Everaldo José de Souza. O processo TC 9259, 2020, interessado o senhor Manuel Messias Neto. O TC 9859, 2020, interessado o senhor Alberto Pereira de Sena. O processo TC 2150, 2021, interessada
a senhora Eurides Gomes Ferreira, e o processo TC 16159 de 2006, interessada a senhora Maria Madalena Ferreira da Silva. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público, senhor conselheiro substituto, com relação aos processos os quais eu os elenquei nesse momento, nossa decisão a respeito dos mesmos estão nos termos do ofício encaminhado aos gabinetes de Vossas Excelências. E é, então, como me manifesto, senhor presidente. Com a palavra ao órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Excelência, sendo assim, com a manifestação ministerial, os órgãos estão... Desculpe, os processos, os votos da conselheira Rosa estão em discussão e deliberação. Votaria o conselheiro Alberto. Com a relatora, senhor presidente. Eu apenas fazendo a minha consignação quanto à questão da tramitação processual, no mérito acompanho também a relatora. Aprovados, Excelência, com a palavra. Dessa forma, presidente, minha pauta fica esgotada. Muito obrigada. Perfeitamente, Excelência. Dando continuidade, com a palavra o doutor Alberto, por gentileza, pela sua relatoria. Senhor presidente, senhora conselheira, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Enviei para Vossas Excelências o ofício circular número 21 de 2025, com relatório de processo a ser relatado nesta sessão. Mas farei algum detalhamento. Os processos, todos os processos que envolvem pensões, que são os processos de número 1585 de 2021, 19978 de 2022, 15595 de 2021, 13238 de 2019 e o 16795 de 2018, inclusive peço uma correção porque no ofício esse processo foi de 2019, ele é de 2018. Todos esses processos de pensões houveram alegações de nulidade e nós somos, no caso, pela superação dessa nulidade já de acordo com a jurisprudência desta Corte e assim também ficam abrangidos pelo tema 445 do STF. Já os processos de aposentadoria de números 19.411 de 2024, 21.876 de 2024 e 22.226 de 2024 não tiveram nenhuma observação de alteração e seu trâmite tudo normal, sem nenhuma necessidade de conformação. E em todos os processos, eu voto, nesse caso, pelos seus registros e os respectivos atos de ordenar o registro, de apreciação das formalidades, né, ciência os respectivos regimes de previdência, destacando a necessidade da devida compensação financeira, quando for o caso, e a publicidade para fim de direito. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Pedro, pelo órgão ministerial, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação ministerial, os votos estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Eu também, no mérito, acompanho o relator, só consignando a observação que faço quanto à tramitação processual. Assim aprovados, Excelência, com a palavra. Senhor Roberto. Encerrado minha pauta por hoje, senhor presidente. Obrigado. Dando sequência, Excelências, eu tenho 14 atos de pessoal, assim como também foi encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências a informação. Aqui eu vislumbro, não estou trazendo nenhum com registro pela tese firmada no tema 445. Assim, estou trazendo todos pelos registros, tendo em vista que atenderam, né, a
a legislação aplicável à época dos atos concessórios, ou então os entendimentos dos órgãos judiciários superiores, fazendo destaque naqueles processos onde constar observação levada a efeito pelo órgão ministerial da possibilidade de reavaliação dos processos naquele prazo de 5 anos, em caso de alguma nulidade, má-fé que, de fato, ela não se consolida pelo passar do tempo, né? Apesar do tribunal ter uma decisão em sentido contrário, a própria lei orgânica do tribunal ela expressa a respeito e os entendimentos todos também a respeito indicam nesse sentido. E, claro, fazendo naqueles processos, acredito que sejam todos, a minha consignação da tramitação processual, que o tribunal teria o dever de ajustá-la, inclusive em obediência aos normativos da própria Corte. No mérito, eu trago pela homologação, registro e demais dispositivos de praxe, fazendo um destaque, doutor Pedro, conselheiro, do processo 21746 de 2023, que no caso eu estou trazendo apenas para arquivamento, tendo em vista que é um processo duplicado de outro 21752 de 2023 aqui na casa. Aqui eu tenho informações que inclusive se encontram num estágio mais adiantado do que esse que eu estou arquivando. Eu só queria solicitar à minha assessoria que, caso nesse processo ele tenha documentos originais que, apesar do arquivamento, que eles sejam comunicados e, se tiver, para que possa, de alguma forma, ter essa informação junto ao processo que está mais adiantado, sob pena de se perder os documentos originais do eventual beneficiário. Uma palavra, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência, e pelo arquivamento do 21746-2023 ante a constatação de litispendência. Perfeitamente. Com a manifestação ministerial, os votos estão em deliberação, em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Vossa Excelência, acompanho, presidente, ressalvando a nossa divergência. Perfeitamente. Mas no mérito também acompanho. Como votaria a conselheira Roberto? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovados. Eu também não tenho mais processos para o dia de hoje. Então, assim, eu queria apenas fazer um registro do pedido de adiamento dos processos da conselheira Renata, mas daqueles processos que possam ser adiados, que fiquem consignados, se tem mais de uma listagem, que possam ser adiados, que fiquem consignados em ato. Fora isso, eu já encerro a nossa sessão deliberativa, mas antes de encerrar a sessão deliberativa, com a palavra ao conselheiro Alberto, por gentileza. Presidente, senhora conselheira, mesmo chefe, aproveitando, fazer uma consulta a Vossas Excelências, é que eu vejo que esse processo que o conselheiro Anselmo, o 21746, que era uma litispendência, né? Ele trouxe aqui para a Câmara para o arquivamento. Tem também um processo dessa mesma natureza, mas, em princípio, optei pela decisão monocrática. Então, gostaria de ouvir Vossas Excelências se tem algum óbvio que Vossas Excelências já acham melhor do procedimento. Excelência, há uma possibilidade, isso também tem a ver com o que pensa o julgador, o gabinete do julgador. Há a possibilidade, inclusive, dos processos como um todo terem a decisão individual. Eu não adotava isso até recentemente, mas em alguns processos eu faço de forma agora individual e em outros, em que a minha consignação da tramitação processual é algo que eu ainda acho prudente do tribunal resolver, eu trago a pleno para que, lendo que eu falo da Câmara, decide se do contrário, aí sim, fui vencido e se dá prosseguimento ao processo. Nesses casos, como é uma questão administrativa, em que não envolveria um julgamento, seria um arquivamento por litispendência. Eu
não viria a óbice, né? Embora já, inclusive, alegou-se uma vez aqui no Pleno a questão da anotação do registro, a homologação dos atos de pessoal por proposta de voto, que seria o caso quando não é o voto propriamente dito. Antigamente, inclusive, eu acho que tem até um normativo que autoriza isso, mas depois aqui no plenário já foi isso arguido de, olha, e está se fazendo isso por proposta de voto, aí é algo assim que a se pensar, mas nesse caso, como não envolve um ato de homologação, registro, eu acredito que também não haveria problema, conselheiro Alberto, mas está francada a palavra, inclusive ao ministerial para eventual manifestação. Pode ir em paz com Vossa Excelência. Eu acho que, no fato, há julgamento, só que é um julgamento sem resolução do mérito por conta da litispendência, né? No entanto, eu verifico que tratando-se de aposentadorias e pensões, a normativa autorizando a decisão monocrática, principalmente quando ela registra o ato ou, no caso, não afeta o interesse do beneficiário, já que a decisão de arquivamento não tem um condão de modificar a esfera jurídica do interessado. Então, nesse sentido, eu tenho algumas ressalvas para decisões monocráticas feitas em sede de representação. Isso eu tenho. Eu vejo que este plenário vem, o plenário, melhor dizendo, nós estamos na Câmara, mas o plenário vem admitindo as decisões monocráticas em sede de representação. Eu vejo que a lei orgânica não permite. O meu entendimento é que caberia ao plenário admitir ou não a representação. Mas em determinadas matérias vem entendendo assim que são matérias que são já corriqueiras e com entendimento já consolidado do plenário, vem permitindo que isso seja feito monocraticamente. No entanto, este não é, no meu sentir, o que está exposto na legislação. Mas tratando do caso específico, conselheiro Alberto, eu entendo que no caso de aposentadoria e pensão, atos de pessoal, não haveria esse problema por conta do normativo específico permitindo essa prática. Facultando a prática, né, da possibilidade. Isso. Doutor Alberto, conselheira Rosa. Então, doutor Alberto, parece-me que não haveria óbice Obrigado. a essa ação de Vossa Excelência. Obrigado pela atenção. Então, assim encerrada a nossa sessão deliberativa, está franqueada a palavra antes de encerrar a sessão propriamente dita. Se não tem quem queira fazer uso, está encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo a todos, desejando saúde e convidando para os próximos dias e horários, por assim dizer, normais. Obrigado a todos.